Olá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem o hábito de orar ou de rezar? Como você fala, né? O seu momento com Deus, o momento em que você está ali, né? Em oração, vamos dizer assim. Você costuma falar que você reza ou que você ora? E eu te pergunto mais: você sabe o real significado da palavra rezar e a palavra orar? Sim, porque muitas pessoas dizem, né, que rezam, mas nem ao menos sabem o significado disso, ou se a Bíblia fala a respeito, né? E, por outro lado, também existem pessoas que falam, né, que estão orando, né? Ah, eu vou fazer uma oração, mas não sabem também o real significado da palavra orar. A Bíblia diz que existe um jeito certo, tá? De orar, tá bom? Jesus deixou para nós, na oração do Pai Nosso, vamos falar um pouquinho mais à frente, um modelo de oração, né? Então vamos lá. Rezar ou orar, né? Fique aí para você e preste bastante atenção, tá? Para que você, a partir de hoje, saiba se você vai orar ou se você vai rezar, para que você saiba realmente o que você está fazendo, o que você está falando, e não apenas repetindo, né? Porque às vezes o padre, ou o pastor, ou alguém, o pregador, fala, ai, vamos fazer uma oração, e aí você repete, ai, eu vou fazer uma oração, ou então, ai, você deve rezar, e aí você vai lá e repete, ai, eu vou rezar, né? Simplesmente porque alguém está falando. Não, nós precisamos, nós somos seres pensantes, então devemos ter o conhecimento e assim tomar as nossas próprias conclusões. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para te ajudar nisso, né? E aí depois você escolhe se você vai orar ou se você vai rezar, tá bom? Então vamos lá. Tanto a palavra rezar quanto a palavra orar tem a sua origem no latim, tá? Isso é muito importante. Sempre quando eu quero saber a raiz de uma palavra, né? Quando eu quero saber o real significado dela, eu sempre vou na sua raiz, eu vou no original da palavra, né? Aí não tem erro. E as duas, então, originam do latim, tá bom? E então vamos lá, a palavra rezar. A palavra rezar, no seu original, que é o latim, ela significa, ela vem de recito, tá? Que é recitar, né? Você já recitou alguma coisa, né? Geralmente a gente fazia isso muito na escola, né? A gente recitava uma poesia, a gente recitava um canto, alguma coisa assim. A gente fazia, como chama? Jogral, né? Se não me engano, acho que é isso que fala. A gente fazia jogral. E aí a gente recitava alguns versos, né? Então, o rezar vem dessa palavra, né? Do latim, que significa que é recitar, tá? E então que a gente pode começar a observar que rezar é a mesma coisa de eu recitar alguma coisa. E quando você ia recitar, o que a gente precisa fazer? Ou a gente pega, né, um papel e começa a ler, ou então a gente decora, e aí vai lá e recita, né, em voz alta, tal. Então, rezar tem o mesmo significado. É você pegar uma escrita de terceiros, e aí você vai fazer o quê? Você vai repetir aquilo. Então, rezar está ligado em repetir. Então, você repete a fala de alguém. Você repete um texto, alguma coisa que alguém já escreveu antes, tá bom? Então, rezar é isso que significa. É você repetir alguma coisa, tá? Já feita, já elaborada por terceiros, tá bom? Então, esse é o real significado da palavra rezar. Você vê que o que acontece? Muitas pessoas falam, eu vou rezar o terço, eu vou rezar o Pai Nosso, eu vou rezar tal. E às vezes, quando elas vão fazer uma oração, elas usam o mesmo termo e fala rezar. Não, existe uma grande diferença. Você pode rezar o Pai Nosso, você pode rezar o terço, ou rezar alguma outra coisa, né, que você tem o costume. Isso sim é uma reza, tá certo? Você vai recitar, você vai falar, né? Você vai algo que você já decorou ou que você esteja lendo, né? Então você está fazendo uma reza. Agora, e orar? O que é orar? Orar também, na verdade, começou lá no hebraico, né? Aí foi para o grego, que fala em a tradução é falar com o eterno, tá? E aí vem para o latim, tá bom? A palavra oração.
vem para o latim. E aí, no latim, é o que a gente consegue mais traduzir, né, para o português, que a gente consegue entender melhor. E aí, o que vai falar, né, no latim? Que orar vem da palavra oral, tá? Que é falar, que é você expressar pela fala, tá bom? Então, isso é o orar, tá? Vem do oral, tá? O falar. Esta é o real significado do verbo orar, tá bom? Então, existe uma grande diferença. Por quê? O orar, ele vem desse oral de falar, de expressar, que é algo que, na verdade, não é decorada, entenda bem, não é decorada. A oração, ela é algo que vem do seu coração, tá? É aquilo que você quer expressar, é o seu sentimento. Você vai elaborar a sua oração, tá? Você vai elaborar as palavras que você quer falar, tá? Com Deus, né? Ou com quem seja, né, que você queira fazer a oração. Então você vai elaborar com as suas palavras, do seu jeito, tá? Então essa é a grande diferença entre rezar e orar. Então, para resumir, rezar é uma repetição, você está repetindo aquilo que alguém já disse, aquilo que alguém já escreveu, aquilo que alguém já deixou. Agora, orar é algo que é feito, que é elaborado por você. E aí, então, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso, tá? Eu estou aqui, na verdade, como eu disse no início, para ajudar você a entender a diferença entre uma coisa e outra. E aí você toma, né, tem as suas próprias conclusões e decide o que você quer fazer. Mas nós temos que ter como base das nossas atitudes a palavra de Deus. Nós temos que seguir aquilo que Jesus nos deixou como exemplo, aquilo que Jesus outrora já nos disse, né? Então, para isso, vamos lá em Mateus, capítulo 6, no versículo 7. Olha o que diz a palavra do Senhor, ó. No subtítulo já começa, né, dizendo como se deve orar. Aí no versículo 7 diz assim: E orando, não useis de vãs repetições. Então, olha só, o que significa reza? E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios. Gentios eram aqueles que não conheciam ao Senhor, que não tinham Jesus como Cristo, como Salvador, tá? Então os gentios faziam isso. Os gentios rezavam, os gentios recitavam, os gentios é que repetiam, né, palavras já prontas, preces que já estavam prontas. E aí Jesus fala: não façam isso, tá? Porque eles presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos, tá? E aí, olha aqui, ó, aí começa no versículo 9, ó, portanto, vós quando orareis, vós orareis assim, e aí começa a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, e assim por diante. Então, o que eu quero trazer para você aqui? Jesus deixou bem claro que quando nós formos orar, para que a gente não use repetições. Isso é incrível, não é? Já fica uma resposta. E às vezes né, as pessoas falam: eu vou rezar, reza por mim. Não é no mau sentido. O que a pessoa está querendo dizer é para que, olha, ore por mim, interceda por mim, olha, eu vou ali falar com Deus. Mas às vezes você falava isso porque você até então não tinha esse conhecimento, tá? Mas agora que você tem, que fique bem claro: Jesus ele disse para que a gente não faça reza, para que a gente não use de repetições, tá? Mas para que a gente venha orar, né? Aquilo que está no nosso coração. O que Deus quer ouvir não é aquilo que outra pessoa diz, se você está simplesmente repetindo ali várias e várias vezes. O que Deus ele quer ouvir é aquilo que realmente você está sentindo, é aquilo que você quer, é aquilo que você quer expressar. É isso que Deus quer de nós, entendeu? E olha aqui, quando Jesus ele deixa a oração do Pai Nosso está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nosso teu reino, seja feita a tua vontade, tal, tal, tal. Jesus, ele, em momento nenhum, ele teve a intenção de que a gente repetisse essa oração como reza. Jesus não nos manda ficar fazendo a oração do Pai Nosso como reza, ficar repetindo, não. Ele apenas deixou um modelo, porque os judeus, eles tinham um modelo de oração,
tá? O modelo de adoração, o modelo onde eles intercediam, o momento onde eles pediam perdão. Então Jesus, ele deixa um modelo de oração, tá? Que no início a gente venha glorificar a Deus, que a gente venha pedir também as coisas terrenas que nós queremos, né? O pão nosso de cada dia. Que a gente venha também pedir para que o Senhor nos dê livramento, que o Senhor nos livre de cair em tentação, nos livre de pecar, nos livre de andar por caminhos errados, tá? E nos dê livramento nessa terra. E aí, pedindo perdão também, perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, né? Perdoe. Então, Jesus, ele deixou um modelo para nós, tá? E não uma oração já feita para que a gente usássemos como reza na nossa vida, tá? Então, eu quero deixar isso bem claro para você e que a partir de hoje você não use mais o Pai Nosso como uma simples reza, mas sim como um modelo, para que quando você for orar, você glorifique a Deus, você coloque a Deus diante do Senhor os seus sentimentos, coloque diante do Senhor aquilo que você quer, tá? Coloque diante dele também a sua intercessão pelas pessoas, ore pelas pessoas e saiba, sobretudo, que o reino do Senhor é o que vai prevalecer, que a vontade dele prevaleça sobre todas as coisas. Então, é este o modelo que Jesus deixou para nós, tá? Então, diante disso tudo, que você venha escolher se você vai continuar rezando para agradar alguém, né? Porque eu aprendi assim, desde pequena. Porque, nossa, eu fui criada assim. Meu Deus, mas hoje houve um descortinar para você aqui, tá? É a palavra do Senhor, ela que é a base, ela que é autoritária, sabe? Então, não é o que as pessoas dizem, mas é aquilo que a gente aprende, é aquilo que a palavra nos ensina, tá? Então, hoje está aqui mais um conhecimento para você. E que você agora escolha se você vai rezar, né, ficar repetindo, ou se você vai orar. A palavra, em momento nenhum na Bíblia, existe a palavra reza, né, rezar. Em momento nenhum, nem no Velho Testamento, nem no Novo, não existe essa palavra, né? Em momento nenhum mandando nos rezar, tá? Isso veio de homens, tá? Então aí fique a seu critério o que você quer fazer, tá? Deus abençoe muito você e que todas as suas orações sejam respondidas pelo Senhor e que você alcance tudo que você necessita. Deus abençoe você e um beijo no seu coração. Não esqueça, pega esse vídeo, tá? E envie para o máximo de pessoas que você conseguir. Vamos espalhar essa verdade, tá? Vamos espalhar essa verdade para o máximo de pessoas que nós pudermos. Amém? Fique com Deus.